amar. Eu não tenho, porque eu sei que me amas. Cantando. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, se o mar se amar, se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não... 1, 2, pulando, vem! Oh, 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 oh. Mais uma vez cantando! De pau aí! Boa noite. Você que está perto e você que está longe. Que Deus abençoe sua vida muito e sempre. Hoje à noite eu quero compartilhar com a Igreja de Deus sobre a grande necessidade de estar cheio do Espírito Santo. Essa expressão, cheio do Espírito Santo, ela é pouco usada por nós, mas ela é só a expressão. Mas nós sempre trabalhamos para que a vida dos crentes, dos salvos em Jesus Cristo, esteja sempre transbordando do Espírito Santo, esteja sempre cheio do Espírito Santo. E eu acredito que essa recomendação do apóstolo Paulo para que a Igreja de Deus esteja sempre cheia do Espírito Santo, cada crente individual esteja cheio do Espírito Santo, ele poderia subir em qualquer púlpito, em qualquer geração, em qualquer época, e essa recomendação ela sempre seria bem-vinda, né? E ela sempre será bem-vinda. Enchei-vos do Espírito Santo. E nós queremos compartilhar dessa recomendação do apóstolo Paulo. E aí eu queria que você consultasse a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele faz essa recomendação: enchei-vos do Espírito. E olha, dias passados eu preguei para você e eu disse que existe muitas mensagens que eu tenho ouvido sobre a fé, né? E a fé que vence, a fé que arrebenta, a fé que tudo faz. Então eu já ouvi muitas mensagens sobre a fé, mas eu tenho escutado poucas mensagens de como se adquire a fé. E aí eu desenvolvo uma mensagem com um tema, né? Como ou onde é gerada a fé. Mas eu tenho ouvido falar muito sobre o Espírito Santo, né? Hoje não é sobre fé, é sobre o Espírito Santo. E enchei-vos do Espírito, e quando você está cheio do Espírito, a coisa acontece, e isso é maravilhoso. E tem assim aquela grande propaganda, né? Sobre como viver uma mulher cheia do Espírito Santo, como viver um homem cheio do Espírito Santo. E aí é aquela grande propaganda. Mas sabe,
poucas mensagens eu tenho escutado, eu tenho ouvido sobre como a fé, que a gente escuta poucas mensagens sobre como você obtém a fé para poder você sair arrebentando tudo por aí, né? Arrebentando, que eu quero dizer, vencendo o diabo, vencendo o pecado, e vai tendo vitória, e é tanta coisa boa por meio da fé. O Espírito Santo também, ele arrebenta com o pecado, ele estilhaça com o erro, e o Espírito Santo dá uma vida vitoriosa. E Espírito Santo, sim, mas e daí? Como é que eu consigo ser cheio do Espírito Santo para poder sair arrebentando por aí? Para poder ter aí uma vida vitoriosa por aí? Como é que eu faço? Pois é, hoje à noite eu quero te dar algumas dicas de como você ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Claro que depois de você ouvir essa mensagem sobre ser cheio do Espírito Santo, provavelmente você não vai sair daqui cheio do Espírito Santo, porque o processo pelo qual você se enche do Espírito Santo nem sempre é culto, participar de culto, não, tem outros processos por aí. Então você não vai, diferente da fé, né? Nós descobrimos que a fé, ela vem pelo ouvir, é um dos meios, né, de obter a fé, ela vem pelo ouvir. E aí eu sempre digo, quando você sair daqui, você vai sair com mais fé do que quando você entrou, porque você ouviu a palavra, ok? Mas ser cheio do Espírito Santo tem outros processos que podem não acontecer nos cultos, viu? Pode não acontecer nos cultos, nessas reuniões que a gente faz e que a gente vê por aí, aquelas reuniões badaladas e tal. Olha, não é bem assim não, e que é o que nós vamos ver hoje. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Quem achou aí quer ler para nós, já que não sai na tela. Quem achou para nós? A Gabriela vai ler. Pronto. Gabriela, ela está olhando para mim, ela está com vontade de ler. Pode ler, Gabriela. Gabriela Onofre. Gálatas 5,16. Pois é. Algumas traduções, ela diz... enchei-vos do Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha, eu fiquei assim estarrecido, sabe? Eu fiquei muito admirado e eu estou pensando até hoje, e faz tempo que eu li esse versículo dizendo: e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Sabe o que é jamais? Você já parou para pensar no que é jamais? Você vai tomar um dinheiro emprestado, aí o camarada aqui olha para tua cara e fala assim: jamais. O que foi que você entendeu? E sabe o que o versículo diz, dependendo da linguagem? Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, jamais uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, um menino cheio do Espírito Santo, um homem, um rei cheio do Espírito Santo, jamais vai fazer a vontade da sua natureza humana. A natureza humana deles será aniquilada, ela vai ser abafada, ela vai ser mutilada. A natureza humana vai perder a força quando um menino, uma menina, um homem, uma mulher, um ser humano for cheio do Espírito Santo. Agora, como é que podemos ser cheios do Espírito Santo? Passo número 1, primeiro passo: precisa nascer do Espírito, senão não dá para ficar cheio, né? Tem que nascer do Espírito. Jesus recomendou a Nicodemos, disse: é necessário nascer de novo, e tem que nascer do Espírito. Tem que nascer do Espírito. Então o pontapé inicial para uma vida cheia do Espírito Santo é nascer de novo, é aceitar Jesus Cristo como o único meio de salvação eterna. Aí o Espírito Santo entra nele, nasce nele, nessa pessoa. E aí é o pontapé, é o passo número 1 para que ela possa ser cheia do Espírito Santo. Ela nasce e cresce no Espírito. Mas primeiro precisa nascer. Você já nasceu
do Espírito de Deus. Você nasceu da sua mãe, isso eu sei bem. Você nasceu da sua mãe, mas você já nasceu de novo, outra vez, nasceu do Espírito Santo de Deus. No dia que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você nasceu do Espírito. Você nasceu do Espírito de Deus, Espírito de Deus. Porque você tem outro Espírito aí dentro, mas esse é o seu, não é o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus no dia que você aceita Jesus como Salvador. Então, já que você aprendeu que o passo número 1 é aceitar Jesus, tá ótimo. Se você não aceitou, você vai aceitar hoje, tá bacana. E você que já aceitou, pronto, ficou mais esclarecido. Passo número 1 você já deu. Você já entregou a sua vida a Jesus, já se rendeu ao seu amor, tá maravilhoso, está ótimo. Passo número 2. O passo número 2, ele está aqui em Colossenses, não é Gálatas não, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16. Colossenses 3, 16. Quem vai ler para nós? Colossenses 3, 16. Olha, já apareceu aqui. Que bacana. Vamos lá então. Colossenses 3, 16. Na contagem de 3, a igreja toda lê comigo. Já. 3. Pronto, não tira daqui não. Deixa aí. Olha só. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Já aceitou Jesus como Salvador? Então tem que ter a palavra de Cristo ricamente. Sabe o que é ricamente? Ricamente. Não é 4 versículos não, na mente não. Aqueles 4 gato pingado de versículo. 2 versículos, 5 versículos, 4 versículos. Não, isso não é riqueza. Nunca foi. Nunca foi riqueza. Riqueza da palavra é muitos versículos memorizados, montão. Você tem um montão de versículos memorizados? Tem um montão? O que você chama de montão? Um montão é 300 versículos, um montão é 400 versículos, um montão é 100 versículos. Quanto é um montão? Sabe quando é que você descobre que você não tem um montão? É quando você não consegue vencer a natureza humana. Quando você não consegue vencer os desejos da natureza humana. Você não tem o tanto de versículo suficiente para lhe dar uma vida vitoriosa. Pronto. Então, faça de tudo para memorizar a palavra de Deus. Faça de tudo para ter muitos versículos memorizados. Quando o capeta, o Satanás, o tribo sanguinolento, quando ele chegar na sua vida com aquela tentação miserável, aí você tem ferramenta, versículos da palavra para dizer a Satanás: longe de mim, capeta. Tu não pensa nas coisas que são do alto, carcará. Você tem palavra para repreender, como Jesus fez com Satanás. Quando Jesus foi tentado por Satanás, Jesus Cristo rebateu Satanás com a palavra. Habitava em Jesus Cristo a palavra de Deus ricamente na mente dele. Ele memorizava as Escrituras. Ele tinha a Bíblia de cor. Ele tinha a Bíblia. Qual é o montão que você tem de versículo memorizado? Não dá para ser cheio do Espírito Santo sem a palavra. Não dá, até porque o próprio Jesus Cristo disse isso. As palavras que eu vos tenho falado, essas são espírito e vida. As palavras que eu tenho falado, essas são espírito e vida. Tá bom? Então qual é a quantidade da palavra que você tem memorizando na sua mente? Tem pouca? E não está nem interessado em botar mais? Bom, é uma boa pergunta, não é? Vamos então para frente. Muito bem. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais
com gratidão no coração. Eu quero dar destaque aqui: ensine e aconselhem-se uns aos outros. Sabe quando é que você fica cheio do Espírito Santo? É quando você tem a palavra de Deus e você pode repassar ela para frente. Sabe que quando você aconselha, você ensina as pessoas, é porque você tem conteúdo, você tem a palavra para passar para outras pessoas. E sabe, quanto mais você transmite a palavra de Deus para outras pessoas, mais Deus te enche, mais você fica cheinho assim, muito. Sabe o que é cheio, derramando pela tampa? Pois é, Deus está interessadíssimo em te encher do seu espírito, assim, até o bico, para você derramar pela tampa. Deus quer fazer isso com você. Agora, se você tem a palavra e fica só para você, e você não compartilha, você não ensina, você não aconselha, você só intoca a palavra de Deus na sua vida, você não repassa, então Deus não tem muito interesse de te encher do Espírito Santo se você não vai repassar a palavra dele para frente. Deus só tem interesse de te encher do Espírito Santo quando ele vê que você está passando a palavra para frente. Se ele não estiver passando a palavra para frente, ele perde o interesse de te encher até a tampa do Espírito Santo. Talvez seja por isso que você anda vazio do Espírito Santo. É por quê? Porque você não está passando a palavra para frente. Passa a palavra. Ah, mas eu não sei muito, então passa o pouco. Passa o pouco que você sabe. O próprio Jesus disse: quem é fiel no pouco, também será no muito. Quem é fiel no pouco, quem for fiel no pouco, sobre o muito colocarei, Jesus Cristo disse. Então, o que é uma grande coisa? É ensinar um pouco. Ensina o pouco que você sabe, porque esse é um mecanismo de você ficar cheio do Espírito Santo. Então, repasse o ensinamento para frente. Se encha da palavra, até porque se você não se encher da palavra, como é que você vai ter ensinamento para ninguém? Você não vai ter ensinamento para ninguém se você não aprendeu a Bíblia. Você frequenta a escola dominical, você frequenta a quarta-feira, você não precisa de vir para a igreja para estudar a Bíblia. Não precisa não, mas tu estuda em casa. Estuda em casa. Ah, tá, cheio de mentira. Cheio de mentira que tu não estuda em casa não. Sabe por quê? Quem estuda a Bíblia em casa vem para a igreja. Quer me enganar, é? Não me engana não, vai enganar outro. Eu já vi muita gente dizer isso: pastor, eu não preciso de vir para a igreja para estudar a Bíblia não, eu estudo em casa. Então me dá o teu caderno de estudo lá da tua casa. Ele desconversa, porque é mentira. Porque é mentira, ele não estuda na casa dele não. Ele está só acumulando pecado sobre a sua vida, o pecado da mentira. Tem que ter palavra, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Se tiver palavra, tu tem ensino. Se tu não tiver palavra, tu não tem ensino, tu não tem conselho, tu tem baboseira. Eis aí a razão porque tem muitos pregadores falando baboseira. É porque querem falar do que não sabe, querem ensinar sem estudar. Eu me lembro que uma vez lá em Manaus chegou um jovem lá dizendo que queria me ajudar na igreja, que nós vamos ajudar, que nós estamos aqui para ajudar. Eu digo: olha, mas antes de você me ajudar, você tem que sentar aqui no banco para estudar a Bíblia. Sabe quantas vezes eles apareceram lá para me ajudar? Nunca mais. Mas queriam ensinar. Você diz: pastor, por que tem tantas religiões por aí? É por isso, tá? Vá para casa ou fique aí no seu sofá sabendo disso agora. É por isso, quer ensinar sem estudar. Nem estuda na igreja, nem estuda em casa. E se estudasse em casa, vinha para a igreja. Precisa, para ser cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, precisa habitar ricamente a palavra. Aí você tem conteúdo para fazer isso aqui, ensinar e tudo mais, com sabedoria. Como é que você vai ter sabedoria se você não estuda? Então daqui, ó, aí vem com salmos, hinos, aí aqui vem a música. Aqui vem a música, ó. Salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Quero dar destaque aqui na música. Você sabe o que eram os salmos? Sabe o que é o salmo hoje? Era
um livro de cântico. Era um livro de cântico, era um livro que se cantava hinos na igreja. Sabe aquele... Tem igreja que tem o cantor cristão. Geralmente os batistas usavam. E uns 4 gatos pingados usa hoje. O cantor cristão, Assembleia de Deus, a harpa cristã. E assim vai. Tem outras igrejas aí que tem seus caderninhos. Pois é. Agora, sabe o que é que os crentes que querem até ser cheios do Espírito Santo, que eu nem sei se quer, que querem estar cheios do Espírito Santo, quais são as músicas que eles estão ouvindo? Preste atenção quais são as músicas que eles estão botando nos carros, nos Uber, onde eles estão dirigindo, em casa. Você já prestou atenção qual é o tipo de música que eles estão colocando para se encher de quê? Do Espírito Santo? Mas não enche com nojo do Espírito Santo, não. Pode se encher de qualquer coisa, mas do Espírito Santo não se enche. É necessário cantar e ouvir. Cantar e ouvir. Porque o que eu estou percebendo nos crentes da nossa geração é que eles podem até dizer que querem ser cheios do Espírito Santo, mas dizer que quer ser cheio é uma coisa, e está interessado em ser é outra. Então o que é que eu percebo? É que as músicas que eles estão ouvindo, agora eu vou falar na linguagem de alguns cearenses. A linguagem é podre, a música é podre, não basta ser podre. A música não basta ser podre, é podre. É música de sofrência, é música de chifre, é música de tudo que é bagaceira. Menos músicas espirituais. Mas quer ser cheio do Espírito Santo, quer estar até aos bicos do Espírito Santo. As músicas que você está ouvindo, crente, pode deixar a sua cabeça cheia de chifre. Sabe aquela besta que tem 7 chifres do Apocalipse? Você pode ficar com a cabeça com mais de 7 chifres, escutando essas músicas. Mas você não vai ficar cheio do Espírito Santo. Você vai ficar cheio de chifre, de sofrência. Sabe aquelas músicas de sofrência? Ela me deixou e foi morar com um guarda. Ela foi embora, mas ela vai voltar. E sei lá, aquelas músicas de sofrência. Pois é. E eu vou tomar mais um gole e não sei mais o que. Essas músicas aí. O cara se enche de chifre. E se você não tem chifre, vai ter. Profetizo sobre a sua vida, seu chifrudo. Se você continuar ouvindo essas músicas de chifre, de sofrência, de porcaria, você nunca será cheio do Espírito Santo. Nunca. Você entendeu o que é nunca? Nunca. Salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Sabe o que é gratidão? Gratidão é você ser grato a Deus por tudo. Grato a Deus por tudo. Sabia que a gratidão, ela enche o homem e a mulher do Espírito Santo? A gratidão. Você tem um espírito grato? Você é grato a Deus? Você é grato a Deus quando as coisas vão bem? Você é grato a Deus quando as coisas vão mal? Qual é o teu nível de gratidão? Eu hoje estava assistindo um vídeo que um jovem, ele fala sobre a gratidão. Ele fala assim todo caipira, mas olha, faz muito sentido. É porque entrou água no negócio. Mas era legal, eu acho que era muito importante a gente ouvir aquele vídeo, ver aquele vídeo. Porque o rapaz fala de uma forma muito simples sobre a gratidão. Gratidão é a maior expressão
da salvação. Gratidão é a maior expressão da salvação eterna. Gratidão. Quando você tiver um espírito grato, quando você for grato a Deus, você vai ficar cheio do Espírito Santo. Sabe aquela ideia de ficar cheio do Espírito Santo pulando? Pulando dentro da igreja, parece pato com o pescoço quebrado. Você já quebrou o pescoço de um pato e jogou numa sala? Você já viu como é que ele se bate? Você já viu como funciona? E aí diz que é cheio do Espírito Santo. Quando a pessoa fica igual um pato com o pescoço quebrado dentro da igreja, aí diz que ficou cheio do Espírito Santo. Só que eu estava lendo a Bíblia e essas práticas, elas não são verdadeiras. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo era cheio do Espírito Santo. E você sabia que Jesus Cristo, se ele ficava feito um pato com o pescoço quebrado dentro da igreja, essa parte a Bíblia escondeu, ela não falou para mim, ela não falou para ti, ela não falou para ninguém, ela escondeu essa parte. E Jesus Cristo parecia um pato com o pescoço quebrado, rodopiava dentro da igreja, cheio do Espírito Santo. Não diz nada disso não, viu, irmão? Não vai sair dizendo que eu disse isso não. A Bíblia não fala disso. Sabe, quando a Bíblia menciona que Jesus estava cheio do Espírito Santo, era quando ele vencia o pecado, quando ele vencia a tentação. Não há uma evidência maior de um homem cheio do Espírito Santo, de uma mulher cheia do Espírito Santo, de um menino cheio do Espírito Santo, do que vencer o pecado. Ter poder para dizer não ao pecado. Jamais satisfareis a concupiscência da carne, diz o versículo da Bíblia. Enchei-vos do Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa é a maior evidência de um homem cheio do Espírito Santo. Não é rodopiando dentro de uma igreja não, pulando e rodopiando feito um pato com o pescoço quebrado. Eu não vou dizer uma galinha com o pescoço quebrado, porque você pode achar que é da minha família, alguma coisa assim. Mas um pato com o pescoço quebrado. Eu já quebrei o pescoço de um pato, já quebrei o pescoço de um galo, já quebrei o pescoço de uma galinha. Só nunca quebrei o pescoço de um homem para ver como é que ele fica. Mas eu já quebrei o pescoço desses bichos assim, para comer, que é bicho que come vale a pena, mas o que não come não vale a pena estar quebrando o pescoço não. Ele pula, ele salta, ele faz aquele negócio todo, mas é porque está morrendo. E tem muita gente que acha e até prega que isso é ser cheio do Espírito Santo dentro das igrejas. No entanto, essa informação é falsa. Faltou riqueza da palavra dentro dessa pessoa. Faltou riqueza da palavra. Ele não está estudando a Bíblia. Talvez ele não está nem indo para a escola dominical. Ele não está frequentando a quarta-feira. Em outras igrejas na quinta-feira. Ele não está estudando a Bíblia. E ele não está estudando nem em casa. E está ensinando essas baboseiras. Jesus era cheio do Espírito Santo e não fazia isso que as pessoas ensinam hoje, que os pregadores ensinam hoje. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, jamais um menino vai satisfazer o desejo da natureza humana. Uma menina. E só pode ser cheio do Espírito Santo os velhos? Não. O novo também pode ser cheio do Espírito Santo. Uma criança pode ser cheia do Espírito Santo. Um menino pode ser cheio do Espírito Santo. Uma menina pode ser cheia do Espírito Santo. Uma jovem, um adolescente pode ser cheio do Espírito Santo. Agora tem que seguir os passos necessários. O primeiro passo é aceitar Jesus como Salvador. O segundo, cantar, ouvir hinos espirituais. Ser grato a Deus em tudo. Encher da palavra é uma grande necessidade. Repassar a palavra de Deus. Se você aprende qualquer porção da palavra de Deus, você precisa repassar ela a terceiros. Precisa repassar ela adiante, para que você possa ser cheio do Espírito Santo.
ensine, repasse. Deus quer te encher do Espírito Santo. Mas se você quiser pular os processos naturais pelos quais é necessário para ser cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio de qualquer outra coisa, menos do Espírito. A recomendação de Deus para você hoje à noite é: enchei-vos do Espírito. Não tem como um menino, não tem como uma menina, não tem como um jovem, não tem como um homem, uma mulher ter uma vida vitoriosa se ele rejeita as instruções de Deus. Se ele rejeita as instruções de Deus, não tem como. Você tem rejeitado as instruções de Deus? Você mora perto de alguém que tem rejeitado as instruções de Deus? Você conhece, você mora perto, você tem rejeitado as instruções de Deus? Você quer uma vida vitoriosa? Você quer mesmo? Então prova que você quer. Dizer que quer Deus é uma coisa, e querer de fato é outra. Eu prego dizendo que a mente, ela mente. Eu acho que foi o nome mais adequado que foi dado para a mente. Foi mente. Porque o profeta diz que não tem nada mais mentiroso no mundo do que a mente humana. A mente humana, ela mente que nem sente. Ela diz para a pessoa que ele já aceitou Jesus, e o cara acredita que aceitou. Só que não. Ela mente dizendo que a pessoa quer o Espírito Santo, quando na verdade ele não quer o Espírito Santo. Tudo é mentira. Diz que a mente dele fala: não, você quer ir para o céu. Mentira. A mente dele está mentindo. Ele não quer não. Pense numa mente que mente. E ela é mentirosa em todos os aspectos. Tem gente que fala: eu estou bem de saúde, estou ótimo. Ele fala hoje, amanhã ele está morto. Aí os vizinhos falam: mas esse homem estava bonzinho. Inclusive eu perguntei para ele, eu falei: como vai sua vida? Você está bem? Ele disse: estou bem. Morreu. E não foi atropelado não, viu? E não foi de uma queda não. Foi de parada cardíaca. Mas ele disse que estava bom. A mente mentiu para ele. Tu sabia que a mente também ela faz essa mesma coisa? Ela fala assim, ó: tu tá doente, tu tá com câncer, tu tá com câncer, tu tá com câncer, tu tá com câncer. Aí o cara que fica querendo morrer, que tá com câncer: ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí ele vai no médico. Chega lá, o médico pede um exame. Aí o exame diz assim: negativo para células malignas. Aí o médico fala, o paciente fala: doutor, mas eu não estou com câncer. Eu não estou com câncer. Está não. Não está não. Você na verdade só não tem nada. Olha, sua saúde está quase perfeita. Mas o que foi que a mente disse para ele? É mentirosa. A mente mente. Aí você fala: aí pastor, o senhor me confundiu. Porque como é que eu vou saber que a minha mente está mentindo? Ah, isso é fácil demais. Isso é muito fácil. Se a sua mente estiver dizendo diferente do que Deus diz, é mentira. Se a sua mente estiver dizendo diferente do que Deus diz, é mentira. A sua mente fala para você: você está cheio do Espírito Santo.
mas você não está vencendo o pecado, então a sua mente mentiu para você. Você pode estar cheio de qualquer coisa, menos do Espírito Santo. A sua mente disse para você que você está cheio do Espírito Santo? Mas você está conseguindo perdoar? Está conseguindo perdoar? Então é possível que você esteja cheio do Espírito Santo. Você está conseguindo perdoar. Agora você diz que está cheio do Espírito Santo e não perdoa? Você pode estar cheio de chifre. Daquela música que você está ouvindo. Mas do Espírito Santo você não está cheio. Eu estava lendo a Bíblia e estudando hoje na escola dominical aqui com os 4 gatos pingados. E eu estava vendo o Estevão. O Estevão apedrejado, sendo apedrejado e perdoando aqueles que estavam apedrejando. E eu falei aqui na escola, não tem condições de um ser humano perdoar outro debaixo de pedrada, se ele não tiver cheio do Espírito Santo derramando pelo bico, se não tiver derramando pela tampa do Espírito Santo, não será capaz de perdoar alguém que está querendo lhe massacrar, de alguém que está querendo o seu corpo para fazer uma zabumba. Jamais um homem e uma mulher, um menino, sem estar cheio do Espírito Santo, vai conseguir perdoar ninguém. É a maior característica de um homem cheio do Espírito Santo, de uma mulher, de um menino, de qualquer pessoa ser cheio do Espírito Santo. É quando ele vence o pecado, quando ele diz não ao pecado, quando ele perdoa o inimigo dele. Sinal de que está cheio do Espírito Santo. Se a mente estiver dizendo diferente disso, é mente que nem sente. Você se acha cheio do Espírito Santo? Está com o coração perdoador? Então está cheio do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo. Uma vez um pastor pregou aqui para nós e ele disse: se o que você está fazendo é certo, por que não aparece o resultado? Pastor, eu estou vivendo uma vida correta, eu estou vivendo uma vida vitoriosa. Cadê a vitória? Agora, para falar em vitória, cadê a vitória? Não é assim? Você não diz que o que está fazendo leva você a uma vida vitoriosa? E por que não levou ainda? Se o que você está fazendo é certo, cadê o resultado? Então, se uma pessoa diz que está cheio do Espírito Santo e não está perdoando, a mente dele está mentindo para ele. A mente está mentindo. E a recomendação do apóstolo é: enchei-vos do Espírito, porque é só quando você vai poder perdoar os seus inimigos. É só quando você vai poder viver uma vida de vitória, dizer não ao pecado, na hora de ser tentado, aquele clique lá no celular, na rede social, que você até já sabe para onde aquele clique vai lhe levar. Aí você olha para o seu dedo, olha para o celular, e aí você pensa: se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu não vou clicar aqui. Só que aí começa aquela briga da sua natureza humana, o seu dedinho dá uma coceira danada, e você fica naquela peleja, e aí termina que você mete o dedo lá no clique. Perdeu a batalha, perdeu a luta. Então não saia dizendo que está cheio do Espírito Santo. Se você não consegue dizer não ao pecado, pelo menos hoje à noite vai ficar claro para você:
dessa grande necessidade de você ser cheio do Espírito Santo. E eu acredito que essa recomendação de Paulo, ela dá certo, ela se encaixa em qualquer púlpito do mundo que essa mensagem for pregada. Porque o número de pessoas que dizem ser, mas não são, que dizem estar, mas não estão, é grande. Dizem que é de Deus, dizem que estão cheios do Espírito Santo, dizem que é isso, dizem que é aquilo, mas no final das contas não são nada. Simplesmente nada. Talvez nem crente seja. Até a filiação seja duvidosa, se é filho de Deus ou filho do cão. Espero que o Espírito Santo hoje à noite lhe revele. Hoje à noite eu estou bem espiritual, né? Que o Espírito lhe revele hoje à noite da grande necessidade que você tem de ser cheio. Pelo menos eu quero que você saia daqui pensando assim: descobri que eu estou vazio do Espírito Santo. Estou seco do Espírito Santo. Talvez nem melado esteja. E que Deus possa despertar em você o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Cheio, lotado, derramando pelos bicos, pela boca. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que tanto querer quanto realizar. Deus pode fazer isso. Você não tem desejo de ler a Bíblia? Você não tem nenhum desses desejos que nós apresentamos como razão para ser cheio do Espírito Santo? Então você ora a Deus. Você peça para Ele. Você fala: Senhor Deus, quero te apresentar os meus desejos. E quero te pedir que você coloque o desejo de ser cheio da tua palavra. Eu quero estudar a Bíblia. Eu quero memorizar os versículos. Eu quero memorizar a Bíblia. Os textos bíblicos que me for colocado para memorizar, eu quero memorizar. Coloque este querer na minha vida. Eu preciso perdoar, mas a minha natureza humana não perdoa ninguém. Mas a tua natureza, que é o Espírito Santo, ela tem o poder de perdoar. E eu quero ser cheio do teu Espírito Santo para perdoar. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo para dizer não ao pecado. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para ter uma vida vitoriosa, para te amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Eu quero te amar para sempre. Coloca o desejo, Senhor, de estudar a Bíblia no coração de cada pessoa que está me ouvindo agora, sejas de perto, sejas de longe. Que o Senhor possa estar tocando no coração, Senhor, e colocando esse desejo, porque sem esse desejo nós não temos condições de ter uma vida vitoriosa em Cristo. Deus eterno, abençoe os teus filhos com a bênção de ser cheio do teu Espírito Santo. Por favor, Senhor, nos dê uma semana de leitura da tua palavra, uma semana de estudo das Escrituras, uma semana de gratidão. Nos dê uma semana de cânticos e hinos espirituais. Nos dê, Senhor, uma semana de memorização da tua palavra. Senhor, nos enche a tua igreja com o teu Espírito por esses mecanismos que você já providenciou. Que os teus filhos, que nós, a tua igreja, possamos passar as instruções,
os ensinamentos da tua palavra, porque isso nos enche do teu Espírito Santo. Por favor, Deus eterno, abençoe cada homem, cada mulher, cada criança, cada vida. Que essa semana seja uma semana de vitória para a tua igreja, para a amada igreja do Senhor na terra. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém? E vamos embora. Vocês não estão alegres em nada. Vamos embora. Acabou!